Olá, tudo bem com vocês? Eu tentei aqui fazer esse coloquei aqui um banquinho, um livro atrás e uma câmera, porque eu no momento estou impossibilitado de fazer uma live no meu escritório. Mas na minha banquinha onde eu faço os meus estudos e os meus trabalhos bibliográficos. Bem, vamos lá, né? Este vídeo é uma pequena homenagem que eu faço ao filósofo francês Henri Bergson, do século XIX. Bem, Henri Bergson, ele está na mesma contemporaneidade, na mesma medida temporal que Martin Heidegger, Edmund Husserl e etc. E aí, nós podemos começar dizendo que eu não vou fazer nenhum apanhado histórico nem bibliográfico sobre Henri Bergson, mas apenas vou pincelar 3 momentos que eu acho que é o suficiente para fazer uma pequena introdução ao filósofo francês Henri Bergson. Alguns chamam Bergson, outros chamam Bergson. Eu prefiro, normalmente aqui no Brasil, chama-se Bergson. Eu até tive um médico, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, chamado Bergson. E aquele nome ficou na minha mente com 10 anos. E aí eu vim conhecer, sem saber que existia um filósofo francês chamado Henri Bergson. Henri Bergson. Bem, o primeiro momento da minha introdução a Henri Bergson, eu vou falar um pouco sobre a sua filosofia. Henri Bergson, ele leu, melhor dizendo, Spinker e Darwin. Spinker, ele bebeu da fonte darwiniana. E aí, Bergson, que é o terceiro momento, primeiro Charles Darwin, depois Albert Spinker e por último Henri Bergson. Charles Darwin, ele estava preocupado em como demonstrar para a humanidade ou para a sociedade da época uma teoria, digamos, evolucionária, em que os indivíduos humanos ou animais, eles estavam sujeitos a determinadas circunstâncias. Circunstâncias essas predominantemente ambientais e ou geográficas. Neste sentido,
A pedagogia filosófica de Charles Darwin tem a ver com a sobrevivência das espécies, no sentido de que Charles Darwin estava mais preocupado na questão do meio ambiente, o meio ou o ambiente, no sentido de Charles Darwin se questionava como as espécies sobrevivem. Eu acho que esse questionamento norteador era a principal questão que norteava a condutura ou a condução da pedagogia filosófica de Charles Darwin. Ou seja, como essas espécies sobrevivem, o que comem, como dormem, como elas se adaptam a diversas e infinitas circunstâncias, como o clima, a temperatura, o ambiente ameno, enfim, por várias circunstâncias. Albert Spinker, então, pega esse apanhado ambiental ou geográfico filosófico de Charles Darwin e insere aí uma teoria não mais evolucionária, mas evolucionista, no sentido de que Albert Spinker estava agora preocupado com a evolução da vida ordinária, mas também vital das espécies. Neste sentido e neste contexto, Albert Spinker ele estava preocupado com a evolução da vida, ou seja, não mais se uma determinada espécie ela se adapta ou não ao clima ou à temperatura ou ao ambiente. Mas agora, Albert Spinker, posterior a Charles Darwin, estava mais preocupado em como esses indivíduos, humanos ou animais, eles não só se adaptam ao ambiente, mas que vida há ali, que substância de vida há ali, ou seja, o que há de substrato e importante na vida destas espécies quando elas próprias se adaptam à vida desses ecossistemas. E aí, o terceiro momento vem Henri Bergson ao dizer o seguinte: ao inserir no contexto da época e para transformar a teoria evolucionista numa filosofia da vida evolucionista ou uma filosofia da evolução, no sentido de que Henri Bergson, agora neste terceiro momento, ele está mais preocupado com o impulso da vida, o impulso vital bergsoniano, que seria nada mais do que interpretar esta sobrevivência das espécies humana ou animal
a partir de um contexto em que esse contexto vivido, ou esta vida vivida destes indivíduos, ela se coaduna não somente com o ambiente, como Charles Darwin dizia, e não somente com a vida ordinária e vital, como dizia Albert Spinker, mas, sobretudo, Henri Bergson agora quer mostrar e dizer que o impulso vital existe em cada individualidade, no sentido de que cada espécie porta dentro de si, dentro do seu interior, ou dentro de sua mais profunda interioridade, a sagacidade, o intelecto e, acima de tudo, o impulso vital, que ele chama de elan vital, que seria nada mais do que uma potência viva, ativa, atual, às vezes virtual e automovente, que está dentro de nós, talvez dentro de um coração cósmico, e aí eu estou agora dizendo com minhas próprias palavras, como filósofo, talvez, e aí esse impulso vital bergsoniano nada mais seria do que um coração cósmico que cada espécie portará dentro de si, e a partir desse impulsioné vitale, ou seja, a partir desse impulso vital, cada espécie iria impulsionar a sua vida a depender do amoldamento de cada tipo de substância e de cada tipo de circunstância. Então, está aí nesses três momentos o que seria essa introdução a Henri Bergson. E aí ele vem com os dados imediatos da consciência, em que vai trabalhar a questão de que a consciência é abstrata ou concreta. No livro A Evolução Criadora, que eu ainda não li, mas ele traz uma noção, digamos assim, fidedigna sobre essa questão do elan vital, em que, e até esse livro, Evolução Criadora, ele ganhou um prêmio Nobel, eu não sei se foi em 1938, alguma coisa assim, 1940, 45, era a deflagração da Segunda Guerra Mundial, e os julgadores na França acharam que Henri Bergson, no livro, na obra Evolução Criadora, ele seria o premiado, no sentido de que, para a quadratura, para o ambiente ou para a época, a obra Evolução Criadora seria, na verdade, uma evolução criadora no sentido de demonstrar que a teoria evolucionista e vitalizante de Henri Bergson era algo decididamente original para a época.
E aí ele envolve-se com esse mecanismo psicomotor ou psicomotrocional, em que, para Henri Bergson, as teorias, na verdade, todos os seus livros, incluindo principalmente a evolução criadora, e Henri Bergson, ele quer demonstrar que a mecanicidade do fenômeno, seja ele qual for, não pode ser interpretado apenas ou de modo precário pela teoria mecanicista, no sentido de que Henri Bergson, em todas as suas obras, ele critica fervorosamente todo tipo de teoria mecanicista, incluindo principalmente aquela relacionada à memória, ao intelecto, ou seja, à individualidade humana, no sentido de que Henri Bergson afirma: a mecânica do cérebro é uma coisa, agora a dinamicidade ou a dinâmica do ecossistema, ou seja, a dinamicidade vitalizante, ou seja, a vitalidade da expressão da vida no impulso vital que está no interior de cada espécie, ela contém uma germinação incrível e pulsante, porque é válido dizer que o elan vital bergsoniano, ele quer demonstrar que nós temos um impulso, um pulsar, uma pulsação interior ou interna que nos levanta para cima. Então, talvez, e eu acredito que tenha sido isso, Henri Bergson passa a ganhar o prêmio Nobel porque ele traz uma teoria do elan vital, que demonstra que toda espécie ela se adapta, sobrevive, se desenvolve e morre numa ideia de que a vitalidade da vida ela é expressa pela própria vida e, na mesma medida ou ao mesmo tempo, esta vitalidade se expressa na expressão da vida humana ou animal. Então, só para ficar mais claro, para Henri Bergson, o impulso vital seria uma força interior que faz a gente sobreviver a qualquer tipo de circunstância. E aí está o problema. Esta força, ela é abstrata ou concreta? Concreta ou abstrata? Seria uma tese de doutoramento, né? Escrever mais ou menos 200 páginas a 300 para demonstrar se essa força vital ou o elan vital, que é essa força impulsiva que vem de dentro, ela é originada de uma expressão abstrata, ou seja, ela advém das profundezas mais profundas do nosso interior, ou ela é concreta no sentido de que
ela é apenas uma atividade psicomotora ou psissocial. Então, é um trabalho que poderia ser feito, porque, na minha humilde opinião, eu ainda não encontrei um trabalho que disserte sobre isso, sobre de que é composto, de que é feito esse elan vital. É de uma abstratividade ou de uma concretividade? Seria algo em que se pensar, não é mesmo? E aí eu encerro dizendo que eu falei que é apenas uma introdução. E aí eu encerro dizendo que a dinâmica Henri Bergson estava totalmente correto ao dizer que a dinâmica ou dínamos da vida, ele não vem de nenhuma parte externa. Apesar de que a natureza, com N maiúsculo, sendo interna por si mesma, ela precisa de um invólucro ou ela tem uma aparência. Logo, ela, a natureza, além de possuir um impulso interior vital, ela precisa da parte externa, que é o seu reflexo no espectro da própria imagem da natureza, para demonstrar que o impulso vital bergsoniano sempre é aquela expressão da vida que vai nos trazer o alento magnífico da vida. E aí, só para finalizar, os curiosos sobre a filosofia de Henri Bergson, eles podem pesquisar um pouco sobre qual a relação esotérica, né? Qual o sentido, melhor dizendo, esotérico que há na filosofia bergsoniana, quando esta trabalha com a expressão da vida, né? Expressione della vitale. Obrigado e até mais. Um beijão, tchau.